Um texto bem conhecido, sentado mesmo como você está. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouvindo a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele diz: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pai, tua palavra foi lida, eu creio no poder da mesma, eu creio na eficácia da mesma, me coloco na condição de servo, e peço a Ti que o amado Espírito Santo possa fluir através da minha vida, para que a Tua igreja seja ministrada segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e que possamos, Papai querido, colocar em prática aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, em uma escola bíblica dirigida por Moody, em Chicago, havia um menino que caminhava muitos quilômetros para poder participar das suas aulas. E alguém então indagou esse menino e lhe perguntou: Por que você não frequenta uma escola bíblica mais próximo da sua casa? E a resposta daquele menino foi enfática, olhando aos olhos daquele homem, e disse: Porque na escola onde eu frequento, as pessoas me amam. É interessante que quando nós olhamos para o ministério de Jesus, as pessoas não procuravam Jesus simplesmente porque Jesus fazia o que elas queriam. Porque quando você vai, de fato, estudar o ministério de Jesus, você encontra Jesus, sim, operando muitas maravilhas e milagres, mas quantas pessoas se aproximaram de Jesus e não tiveram os seus pedidos atendidos? Também não seguiam Jesus simplesmente porque gostavam de ouvir a sua mensagem, até mesmo porque, volta e meia, Jesus tinha uma mensagem dura. Em uma das suas passagens, Jesus, no Sermão do Monte, depois de uma mensagem dura, os seus discípulos praticamente todos o abandonaram, ficando apenas os 12. Mas Jesus tinha algo interessante que atraía essa multidão. As pessoas iam até Jesus, por quê? Porque Jesus entendia as suas necessidades e Jesus procurava ajudá-los. Jesus simplesmente amava essas pessoas, por isso elas saíam de tão longe para estarem próximas de Jesus. É interessante, queridos, que nos dias de hoje, a igreja não é dever da igreja fazer aquilo que você deseja que a igreja venha fazer, e muito menos é dever da igreja ministrar ou pregar aquilo que você quer ouvir, mas é dever da igreja amar as pessoas. Eu não sei como você chegou aqui hoje,
mas uma coisa é certa: você será banhado pelo amor de Deus. Aleluia. Eu fico muito feliz porque sempre quando nós ouvimos alguém falar da nossa igreja, as pessoas sempre dizem o seguinte: olha, tem uma boa palavra, tem um bom louvor, mas naquela igreja eu me sinto amado. As pessoas ao me recepcionar, nunca me recepcionaram em um local tão bem quanto naquela igreja. Então, de fato, nós estamos cumprindo com aquilo que Jesus deixou para que nós fizéssemos: amar as pessoas. E o texto em apreço, queridos, nós identificamos aqui uma família que representa muito bem a igreja nos dias de hoje. Nós encontramos um pai amoroso, disposto a amar incondicionalmente, mas encontramos um filho disposto a perder tudo ao renunciar à presença do pai. E encontramos um outro filho disposto a não ser amado, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto que o seu pai. Eu vou repetir isso. Nós encontramos nesse texto, de fato, algo que representa bem a igreja nos dias de hoje. Um pai amoroso disposto a amar incondicionalmente. Um filho disposto a perder tudo ao renunciar à presença do pai. E outro filho disposto a não ser amado, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto que o pai. Eu gostaria de ministrar em rápidas palavras hoje, como disse o pastor Moisés domingo passado, né? A igreja vibra quando a gente diz que vai ser breve. Gostaria de ministrar uma mensagem, sugerir um tema para ela: o amor que não conhecemos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: o amor que não conhecemos. O amor que não conhecemos nos leva a inverter valores. Olha só o que diz o verso 12. O verso 2, desculpa. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. É interessante que, tanto na cultura judaica como na nossa cultura, solicitar a herança com o pai vivo é o mesmo que dizer assim: eu te desejo morto, ou o senhor não tem mais valor, não tem mais sentido, não tem mais significado continuar vivendo debaixo do mesmo teto que o senhor. Eu pergunto para os pais presentes aqui: se o teu filho chegasse para você e falasse assim: pai, passa logo a parte da minha herança, qual seria a sua resposta para ele? Vai trabalhar, menino? Hã? Não morri ainda, exatamente. É a resposta mais enfática e a mais usada, né? Eu não morri ainda. E nesses dias não era diferente. Esse menino chega para o seu pai e diz: pai, eu quero a parte da fazenda. Ele tomou coragem. Eu fico pensando quanto tempo esse menino ficou relutando consigo mesmo para chegar diante do seu pai. Quem sabe por inferência no texto, nas reuniões com os seus amigos, quem sabe nas redes sociais da época, ele trocava ideia com os amigos, olhava as postagens dos amigos, via a forma dissoluta que os amigos viviam, e ele dizia: rapaz, eu quero viver assim também, mas o dinheiro está no bolso do velho, quem manda de fato é o velho. Eu vou ter que tomar coragem de falar com ele e pedir a minha parte da herança. Eu já sou maior de idade, eu já posso administrar a minha própria vida, eu já posso administrar os meus bens, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, eu já sei o que fazer com esse dinheiro, eu sei viver, eu sei me virar sozinho. E esse menino foi tomando coragem, e ele se apresenta um belo dia diante do seu pai e diz: pai, eu quero a parte da minha fazenda, eu quero a parte da minha herança. Ele toma coragem e se apresenta diante do pai. O interessante é que, ao fazer isso, esse filho não percebe que ele estava invertendo os valores. Ele estava valorizando mais os bens materiais do que a presença do próprio pai. Ele estava dizendo assim: pai, aquilo que o Senhor conquistou, e agora eu também tenho direito por ser filho, é mais importante do que o Senhor. E nós somos especialistas em inverter valores. Nós sempre valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Quando eu conheci Jesus, Jesus me fez uma promessa linda. Uma promessa tal qual o Senhor fez para Abraão. Ele me disse assim: filho, eu vou fazer de você pai de multidões, e vou fazer de você uma pessoa próspera. A partir daquele momento, eu gravei aquilo na minha mente, no meu coração, mas eu estava invertendo valores. Eu estava entendendo que para ser pai de multidões, eu precisava ser próspero primeiro. E por muito tempo da minha vida, e até mesmo do meu ministério, eu clamava e chorava ao Senhor, dizendo assim: pai, dá-me a parte da minha herança.
Quantas vezes de madrugada, não com essas palavras, mas quantas vezes da madrugada eu me levantava e dizia: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor precisa me abençoar, para que eu possa ter autoridade para pregar. E Deus, quem sabe lá do céu, olhava e dizia: filho, você não entendeu nada, você está invertendo os valores, você está valorizando mais a bênção material que eu te prometi, do que a espiritual, você está valorizando mais as coisas do que as pessoas. E nós somos especialistas em fazer isso, queridos, porque é um ledo engano você achar que quando você conquistar algo, você vai se dedicar mais ao Pai. É um ledo engano você achar que quando você alcançar um objetivo, aí você vai se dedicar mais à obra de Deus. Quantas pessoas você conhece que provavelmente te disseram ou te dizem o seguinte: rapaz, quando Deus me abençoar e eu reformar a minha casa, eu vou abrir uma célula. Quantas vezes você ouviu isso? O que isso significa? A pessoa está dizendo o seguinte: Pai, dá-me a parte da minha herança. A pessoa está pedindo primeiro o financeiro, ela está querendo fazer uma barganha, ela está querendo dizer o seguinte: olha, se eu for abençoado, então eu abro a minha casa. Quando Deus me der um carro, não vou perder nenhum culto. Quando Deus me der, nessa cidade não vai ter mais pobre. O cara nem dizimar, não dizima. Quando Deus fizer, aí você vai ver só o que vai acontecer. Você vai ver só o que é um homem rabiscar o cheque sem ter medo nenhum. Nós somos especialistas em inverter valores. Mas é um ledo engano, porque todas as vezes que nós alcançamos algo, pela graça de Deus, o nosso coração já tem algo prontinho, para querer mais e mais. O nosso coração sempre vai nos enganar, queridos, sempre vai ter algo pronto, e esse algo nunca será a vontade de Deus. Porque quando nós estabelecemos um objetivo material e nós alcançamos ele, logo já nós queremos outro, e outro, e outro, e outro. Nós sempre vamos deixando o Pai para depois, nós sempre deixamos a casa do Pai para depois, nós sempre deixamos as coisas do Pai para depois, nós sempre deixamos a igreja para depois, nós sempre deixamos o ministério para depois, nós sempre deixamos a célula para depois. Nós estabelecemos propósitos materiais. E aí a gente ainda argumenta dizendo: não, quando Deus fizer, vai ficar tudo certo. Eu tenho um discípulo, eu quero estar aqui hoje, não vou citar o nome dele, e eu estava e estou preocupado com ele. Pela terceira vez, indiretamente, eu disse para ele assim: filho, você está perdendo muitos cultos de domingo. E na última vez que eu disse isso para ele, ele olhou bem para mim e me disse assim: mas eu estabeleci um propósito. Eu estou fazendo isso durante só 2 meses, para colocar as minhas contas em dia. Depois, aí eu vou viajar só a cada 15 dias. Naquele momento o Senhor ministrou meu coração o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será acordar cedo, repousar tarde e comer pão de dores. Inversão de valores. Quando nós fazemos isso, com outras palavras, nós estamos dizendo para Deus: Pai, eu quero a parte da minha herança, porque eu sei o que fazer com ela. Nós não estamos acreditando e nem confiando em Deus. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não estou dizendo que você não tem que pagar as suas contas, eu não estou dizendo que você não tem que correr atrás, eu estou dizendo que você precisa ajustar a sua agenda com a agenda do Pai. Eu estou dizendo que nós precisamos entender que se as coisas estiverem na mão do Pai, se o Pai nos der direção, fica tudo muito mais fácil. Jamais o pai vai olhar para um filho e vai dizer assim: toma aqui a parte da sua herança e vai embora, cara, que eu estou contigo. Não, não, o pai sempre vai estar do teu lado. Aonde você for, o pai tem que estar junto. É um ledo engano nós achamos que nós vamos prosperar, que nós vamos avançar, que nós vamos fazer algo à distância, sem a presença do Pai. O próprio Moisés, quando esteve no deserto, o Senhor disse: eu vou mandar um anjo com vocês, um anjo poderoso, um anjo de guerra. Fique tranquilo. Ele disse: negativo, sem o Senhor eu não saio daqui. Sabe qual que é a nossa
Nosso maior pecado nos dias de hoje, e esse é um pecado da igreja, é queremos usar a influência de Deus para atingir os nossos objetivos pessoais. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. A gente usa o nome de Deus. Não, Deus mandou eu fazer. Nós queremos usar a influência que Deus tem, mas Deus nunca vai quebrar princípios. Nós queremos usar disso para alcançar aquilo que vai satisfazer a nós mesmos. Nós não estamos preocupados com o próximo, não estamos preocupados com o coletivo, nós queremos ser abençoados individualmente, então nós queremos sempre estar usando a influência que Deus tem para garantir aquilo que nós queremos. Eu vou fazer isso por 3 meses, aí Deus me abençoa, depois, olha só, usando a influência de Deus. Eu vou comprar essa casa, para que depois eu vou fazer isso, eu vou fazer assado. Nós sempre queremos usar a influência de Deus, o poder de Deus, para o benefício próprio, para alcançar aquilo que nós rascunhamos na nossa mente, para alcançar aquilo que brotou no nosso coração. E eu quero dizer algo para você, e eu disse isso lá no Face a Face de Líderes: cuidado até mesmo com as portas que o próprio Deus abre para você. Se a porta que estiver aberta diante dos seus olhos, se ao chegar ao portal da mesma, se você ainda não conseguir enxergar o propósito do outro lado, não entre por ela. Esse menino aqui pegou uma fortuna nas suas mãos. Quem sabe ligou para os seus amigos e disse: rapaz, agora eu estou com dinheiro. Deus me abençoou. O pai nem brigou comigo. O texto não relata que brigaram, não teve discussão nenhuma. Em seguida o pai faz o quê? Chama os filhos e reparte entre eles a fazenda. O pai disse: eu vou ser justo, se eu vou dar a sua parte agora, eu vou dar a parte do seu irmão também. E o pai entrega. Quem sabe ele sai ali e diz para os amigos: rapaz, foi melhor do que eu pensava. Papai não ficou triste, papai simplesmente confiou em mim e me entregou a parte da minha fazenda. Deixa eu dizer uma coisa para você: no começo até dá certo, mas o seu final é estar com os porcos. No começo pode até dar certo, Deus está me abençoando, mas o teu final é comer com os porcos. Foi o que aconteceu com esse jovem. Saiu, está lá, está tranquilão, está com o dinheiro no bolso, está prosperando, as coisas estão acontecendo, mas o final da sua vida foi o quê? Foi parar num chiqueiro, foi desejar comer lavagem, e nem isso aqueles homens permitiam que ele fizesse, porque a palavra diz que ele tinha o desejo de encher o seu estômago daquelas coisas, mas os homens não deixavam ele comer a lavagem que os porcos estavam comendo. Sabe, irmãos, sabe aquela velha história? Estava tudo indo tão bem, estava tudo dando tão certo, eu estou na igreja, pastor, mas de repente as coisas desandaram, de repente começou a dar errado, de repente as coisas começaram a se frustrar, de repente o fracasso chegou. Não estou generalizando, mas pode ser que em grande parte você chegou diante de Deus e disse: Pai, dá-me a parte da minha herança. Quem sabe muitos de vocês entraram aqui hoje só para pedir a parte da herança. Quantas vezes nós saímos de casa com o pedido pronto, com o contrato pronto, com a declaração pronta? Nós chegamos aqui só pedindo para o pai assinar, bater o seu anel, selar. Nós saímos de casa com os nossos pedidos, não com essas palavras, mas nós sempre chegamos no culto e falamos assim: Pai, dá a parte da minha herança. Pai, eu preciso de um emprego. Pai, eu preciso ser curado. Pai, eu preciso pagar minhas contas. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso trocar o carro. Pai, eu preciso comprar uma casa. Pai, eu preciso comprar um tênis. Pai, eu preciso de um celular. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Todas as vezes que nós agimos assim num culto como esse, nós estamos falando: Pai, eu quero a minha herança. 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 Até que chega um momento que o pai olha e fala assim: toma aqui a sua herança. E aí a gente sai por essas portas.
E durante a semana as coisas começam a acontecer e fala: rapaz, está dando tudo certo, Deus tem me abençoado, Deus tem permitido, o Pai entregou a parte da herança na sua mão, e você sai por aí, e passa alguns dias, passa um mês, passa 2 meses, e aí você simplesmente some da casa do Pai, porque agora você tem a herança é mais importante do que a presença do Pai, quando na verdade nós deveríamos sair de casa, sentar nesses bancos e dizer assim: Pai, eu vim aqui para te adorar. Pai, não está fácil, mas eu vim aqui para te adorar. Pai, não está fácil, mas eu vim aqui para dar um cheiro no Senhor. Pai, não está fácil, mas eu vim aqui para deitar no teu ombro. Pai, não está fácil, mas eu vim aqui para chorar nos teus pés. Pai, não está fácil, mas eu vim aqui para gritar na tua presença. Pai, não está fácil, mas eu estou aqui, Senhor, aleluia. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmo 27:4. Salmista Davi tinha acesso à herança. Deus havia permitido Davi tocar a herança, e Davi disse assim: eu quero apenas desfrutar dela, mas o que eu quero mesmo é estar na tua casa todos os dias, é apresentar sacrifícios ao Senhor todos os dias. Eu posso desfrutar sim dos benefícios do palácio, mas o que eu tenho mais prazer é estar na tua casa todos os dias, aleluia. O que é que tem gerado prazer na sua vida? Às vezes nós temos mais prazer de dirigir o carro do que Deus nos deu, do que orar de madrugada. Temos mais prazer de sentar no sofá novo do que vir para a igreja. Temos mais prazer de ir para o clube de campo, passar uma tarde recreativa com os amigos, do que de estar aqui cultuando ao Senhor. O horário vai passando, o cara diz: perdi o horário, já foi, deixa, domingo que vem eu vou. Nós estamos vivendo um tempo onde temos mais prazeres nas bênçãos que Deus nos concede do que no próprio Deus. O salmista Davi está dizendo assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa, e não apenas pedir, mas eu vou buscar isso. Tem gente que fala assim: Paulo, bom, se Deus me acordar de madrugada, aí eu oro. Irmão, eu creio, eu acredito nessas coisas, sabe? Eu já comento com os meus discípulos, eu falo: cara, eu creio, eu acredito que pode haver um dia ou outro que o Espírito Santo quer te dar um livramento, ele vai te impulsionar a você levantar e orar. Eu creio, já aconteceu isso comigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, queridão: quando isso acontecer é porque a coisa está feia. É porque a coisa está feia. Se ele está precisando jogar você da cama, é porque o diabo já está ali com a foice prontinho para decepar o seu pescoço. E pela graça dele, ele te derruba da cama para você ir clamar pela misericórdia dele. Coloca o despertador abençoado e vai buscar a presença dele. O salmista Davi disse: eu pedi ao Senhor e a buscarei. Nós precisamos buscar a presença de Deus. No Congresso para o Sucesso eu disse aqui, Rafael, se falar para o camarada assim o seguinte: quer ganhar milão amanhã? O cara fala: opa, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que ir lá para São Paulo, dirigindo, bate e volta, vai lá, votou, ganhou milão, legalmente, nota fiscal, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo declarado, R$1.000 limpinho. O cara vai ficar dia e noite na estrada, pastor Moisés. Ele vai. Por quê? Ele está indo buscar uma bênção material. Ele está indo buscar um dinheiro, ele está indo buscar algo bacana. Mas essa mesma pegada, você deve ter ela 1000 vezes mais para buscar a face do Senhor, aleluia. Aí o cara vem para a igreja, o horário vai passando, vai avançando, já começa o horário de cara torta, já começa, na hora que vai aplaudir, faz assim com o relógio, né? Primeiro para o cara dar uma olhadinha. Pastor, não está vendo que a hora está avançando? Pastor, não está percebendo? Tem que ter ordem no culto. Nós precisamos buscar a face do Senhor. O amor que nós não conhecemos, primeiro, nos leva a inverter valores. Segundo, nos leva a conviver com o Pai.
mas não o conheceram. Olha só o que diz o verso 29 e 31. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Aí, irmão, sabe, olhando para esse texto, eu disse assim: meu Deus, quem é o pior aqui? É aquele que inverte os valores, ou é aquele que vive debaixo do mesmo teto que o Senhor e não te conhece? Sinceramente, irmão, não dá para entender. É muito difícil responder isso. Eu disse: Deus, quem é o pior aqui? É o cara que inverte os valores, que valoriza mais aquilo que o Senhor pode proporcionar do que o Senhor, ou aquele que está dentro da tua casa todos os dias e não te conhece? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim: quem é pior? Sabe, irmãos, diferente do seu irmão mais novo, o mais velho não pediu parte da herança e nem saiu de casa, ele permaneceu. Note que o versículo 2 diz que a herança foi repartida entre eles. O mais velho também acessou a herança, também tinha acesso à herança, mas ele não desfrutava dela, por pelo menos 2 motivos. O primeiro é porque ele tinha acesso à graça, mas ele preferiu a lei. Olha só o verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Ou seja, ele tinha graça diante dos olhos, mas ele prefere caminhar pela lei. E todas as vezes que nós escolhemos a lei ao invés da graça, nós não entendemos as decisões do Pai. Todas as vezes que nós escolhemos andar pela lei e não pela graça, nós não entendemos as decisões do Pai. Foi o que aconteceu com esse menino. Ele não estava entendendo o que o Pai estava fazendo. Sabe por quê? Porque a sua religiosidade o impedia de ver a graça. Às vezes, irmãos, estamos dentro da igreja há tantos anos, há tanto tempo, e ainda não conhecemos o amor do Pai. Ainda não conseguimos entender a forma do Pai agir. O pastor está ficando louco. Você viu a oportunidade que ele já deu para aquele cara? O cara chegou ontem na igreja, o pastor já deu a oportunidade. Você viu lá, o pastor Odir já está deixando aquele menino cantar, aquela menina cantar. Está ficando doido. Você viu o Paulo, já está permitindo que tenha uma célula na casa daquele irmão, chegou ontem na igreja. Pessoas que falam assim, são pessoas que estão caminhando pela lei, são religiosos que não conseguem enxergar a graça em nada, não conseguem entender as decisões que Deus tomou. Nesta noite nós precisamos acessar a graça de Deus. Se nós acessarmos a graça de Deus, nós vamos começar a aceitar as pessoas como elas são. Serão transformadas por Deus, mas nós vamos começar a aceitá-las como elas são. Ah, pastor, o cara está aqui do meu lado, mas eu sei que ele ainda bebe. Aceite ele, irmão, Deus vai transformar a vida dele. Pastor, o cara está aqui na igreja, mas eu estou sabendo que ele está cheirando. Aceite ele, Deus vai transformar a vida dele. Ah, pastor, eu sei que ele apronta aí, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Aceite ele, irmão, fique tranquilo, Deus vai transformar a vida dele. É a graça de Deus. Esse irmão mais velho chega assim: esse meu irmão acabou, ele nem considera irmão, né? Esse teu filho gastou tudo. Esse teu filho detonou tudo. Não entendeu, Ronaldo, a decisão do pai, porque estava sendo um religioso, estava vivendo pela lei, vivia debaixo do mesmo teto que o pai, mas não conhecia o pai. E o segundo erro ainda desse menino, ele trabalhava para o pai sem propósito. Olha só o que diz o verso 30, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Porque é interessante que se você for olhar para a primeira postura desse segundo filho, nós aplaudiríamos ele de pé, sim ou não? Porque ele teve acesso à herança, mas ele escolheu ficar.
Enquanto o irmão mais novo saiu para gastar tudo, levou o dinheiro, foi para festa, foi para farra, o mais velho disse assim: não, eu vou ficar na casa do pai. Eu decido ficar do lado do pai. Eu decido continuar trabalhando para o pai. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você estar na casa do pai. Não adianta você estar do lado do pai. Não adianta você trabalhar para o pai, se você não conhecer o coração dele, se você não tiver acesso aos propósitos dele para a tua vida e através da tua vida. Pessoas que estão na igreja e não conhecem o Pai, não têm acesso aos propósitos dele para as nossas vidas, estão tão mortos quanto o primeiro filho. Esse segundo filho estava tão morto quanto o primeiro, porque ele trabalhava para o pai sem propósito. Não aguento, eu estou na igreja, minha vida não muda, frequento o Tadel, faço célula, estou no culto domingo e Deus não me abençoa. Eu trabalho tanto para Deus e as coisas não acontecem. É porque você está trabalhando sem propósito. Vou entregar a célula, não aguento mais. Não quero saber de discipulado. Não quero saber de pastor mandando na minha vida. Não quero saber de prestar conta para ninguém. É porque você está trabalhando para Deus sem propósito. E quando trabalhamos para Deus sem propósitos, se torna um fardo insuportável. A minha pergunta para você nessa noite é: como é que está o seu relacionamento com o seu pai? O que te leva a ter esse relacionamento com ele? Porque o primeiro inverteu os valores, mas o segundo tinha um relacionamento sem propósito. Pai, eu tenho trabalhado para ti há tantos anos, sem nunca, olha só que interessante isso, sem nunca transgredir os teus mandamentos, mas o Senhor nunca me deu um cabritinho. Irmãos, vamos falar bem a verdade, vocês acham que esse pai ia negar um cabrito para esse menino? Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Deus vai negar uma porta de emprego para você? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você acha que Deus vai negar um todinho para os seus filhos? Um danoninho para as suas crianças? Você acha que Deus quer ver os teus filhos passando necessidade? Você acha que Deus quer ver você chegar no final do mês desesperado e não ter o dinheiro para pagar o aluguel? Você acha que Deus quer ver você andando nas esquinas dessa cidade empurrando o teu carro porque não tem dinheiro para colocar gasolina? Você acha mesmo que o teu pai quer isso para você? Se você acha isso, você está no lugar errado. Porque o pai que eu sirvo, o pai que eu conheço me ama e te ama também, aleluia. Você tem acesso à herança, querido, é que você está trabalhando sem propósito. Quando nós trabalhamos sem propósito, nós temos medo de tocar na herança que já é nossa. Esse menino tinha acesso, gente. O texto é claro, versículo 2, olha aqui, 12. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles, plural, por eles. O segundo filho também tinha acesso à parte da herança. Mas trabalhar para Deus sem propósito impede você de tocar nela, impede você de desfrutar dela. Não faça por fazer, não cante por cantar, não pregue por pregar, não lidere célula por liderar, não hospede por hospedar, não dance por dançar, não cuide de criança por cuidar. Faça isso com um propósito e você terá acesso a tudo que é do Pai, aleluia. Eu vou na igreja porque daí Deus me abençoa. Vai passando o tempo, a gente vai ficando crítico, isso é errado, né? Eu peço perdão para Deus também. Mas se tem uma coisa que dá um negócio assim, aí passa rapidinho, eu já repreendo. Mas é quando o cara fala para mim assim: hoje eu vou na igreja que estou precisando buscar uma bênção. Cara, me deixa louco isso. Eu vou na igreja hoje porque estou precisando buscar uma bênção. Ué, você só vai na igreja porque você está precisando buscar uma bênção. Você só vai na igreja hoje para pedir a parte da herança.
Não, essa semana eu vou fazer uma campanha de oração, porque eu estou precisando de um milagre. De novo, você está pedindo parte da herança. Alguém me perguntou esse dia: pastor, qual é o segredo do face a face ser tão abençoado? Eu falei: o segredo é que nós ficamos 40 dias de jejum e oração pedindo um mover de Deus. Nós não ficamos 40 dias de jejum e oração pedindo para Deus abrir portas. Nós não ficamos pedindo bênçãos materiais. Nós não ficamos pedindo carro. Nós não ficamos pedindo casa. Tudo isso é importante, tudo isso é legal. Mas nós ficamos pedindo a presença dEle. Aleluia! Quando nós aprendemos a orarmos e jejuarmos para buscar a face dEle, queridos, você não vai mais precisar fazer campanha de milagre, você não vai precisar fazer campanha de chave, porque você vai ter acesso diretamente à herança. Você chega e pega a hora que você quiser, porque o Pai confia em você, o Pai sabe que você vai saber o que fazer com aquilo. Oh, riachuri kandalaba shuri andalai. Raman cholakandalaba shai. Oh, queridos, quantas vezes nós chegamos diante do Pai: Pai, me dá a parte da herança. É uma luta, irmãos. É uma luta. Nós precisamos tomar consciência disso. Eu vou tomar meu banho, às vezes eu estou lá no banheiro, eu gosto de escorar e aquela água fica caindo na minha cabeça. E eu fico ali, queridos, e de repente eu me pego pensando na herança, nas bênçãos de Deus. E eu começo a fazer planos, daqui a pouco eu falo: Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, Senhor? A minha mente está mais ocupada com aquilo que o Senhor tem me dado do que com a Tua presença, Senhor. Sabe, irmãos, se a sua mente tem ficado mais ocupada com as coisas do mundo do que com a presença do Pai, você está invertendo valores. Se a sua vinda na igreja é porque você está desesperado, é porque você está vivendo debaixo do mesmo teto, mas você não conhece o Pai. Mas eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo que eu tenho uma boa notícia para você. Se coloque de pé. O amor que nós não conhecemos foi revelado nessa noite. E a boa notícia é que esse amor, o amor do Pai, o amor que você está conhecendo hoje, Ele devolve dignidade ao filho que se arrepende. Olha o que diz o verso 22: Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Nesta noite nós temos a oportunidade de nos arrependermos de todas as vezes que nós solicitamos a herança para o pai antecipadamente. Todas as vezes que você trocou a presença e o amor do Pai pelo prazer do pecado. O amor do Pai devolve dignidade ao filho que se arrepende. E o amor do Pai revela verdadeiramente quem Ele é. Olha só o que diz o verso 31 e 32. Disse o Pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O Pai não muda. As minhas atitudes, as suas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos não podem mudar o caráter de Deus. Ele sempre será justo. Sempre Deus será justo. O amor do Pai revela quem Ele é, um Pai misericordioso. O Pai ama todos com a mesma intensidade. Era isso que Ele queria dizer para o filho mais velho. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu tempo de igreja não determina a porção do amor de Deus sobre a sua vida. Deus ama
você tanto quanto aqueles que ainda vão chegar aqui. Essas poltronas vazias, Deus já tem uma pessoa para ela, porque Ele ama alguém aí fora, e Ele já plantou no coração dela esse endereço. E pode ser que quando essa pessoa chegar, você vai falar assim: esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, e o Senhor ainda está dando para ele vestes novas, vestes limpas, anel, sandália e bezerro cevado. Deus está nos preparando para quando esses irmãos chegarem, a gente poder olhar e falar: Pai, eu te conheço, eu entendo o teu propósito, Pai. Obrigado, vamos se alegrar, porque esse nosso irmão, esse meu irmão, esse teu filho estava perdido, mas foi achado. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero fazer 2 apelos. Feche seus olhos. O primeiro apelo é para você que deseja voltar para a casa do Pai. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja fazer isso. Tem alguém aqui nessa noite? Levante sua mão. Você quer entregar sua vida para o Pai, você quer voltar para a casa do Pai. Bem rapidinho, meu tempo está encerrando já, tem só 5 minutos. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus? Tem uma pessoa lá atrás, 2 pessoas, 3 pessoas. Glória a Deus. Mais alguém lá em cima? Mais alguém deseja? Aleluia. Glória a Deus. As pessoas que levantaram a mão, vem rapidinho aqui, não quero constranger vocês, muito pelo contrário, quero dar um abraço em vocês. Corre aqui. Corre aqui na frente rapidinho. O segundo apelo que eu quero fazer é para você que deseja desfrutar da graça de conhecer o Pai na sua essência. Quem sabe você já está na igreja há um tempo, já está caminhando há um tempo, mas parece que as coisas estão tão difíceis. Talvez você está com muitos questionamentos. Não estou dizendo que você está em pecado, estou dizendo os questionamentos que vão surgindo. Vem aqui rapidinho. Você que deseja desfrutar da graça, você que deseja desfrutar da herança, da forma que agrada a Deus, bem rapidinho, vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Martinha, abraça, vem com essa irmã lá atrás, na última fila, ela levantou a mão, abraça ela, vem aqui com ela fazendo favor, filha. Acompanha ela aí fazendo favor. Bem rapidinho, irmãos, bem rapidinho, vem aqui na frente, vem aqui. Vem aqui. Vamos acessar o coração do Pai. Vamos acessar o coração do Pai. Vamos conhecer o Pai na essência hoje. Vamos mudar o nosso foco. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que você não pode ser abençoado, não é isso. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você tem acesso à herança, você é filho. Você tem acesso a ela, irmão, você pode ser abençoado, você deve ser abençoado. O problema é que às vezes a gente quer fazer isso sem a direção de Deus, e quando nós fazemos sem a direção de Deus, nós estamos dizendo o seguinte: não, deixa que eu sei controlar isso. Deixa que eu vou resolver. Mas nessa noite nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de se arrepender e voltar de fato à presença do Pai. Vai falando com o Pai. Começa a falar com o Pai nesse momento. Fale com o Pai, começa a falar com o Pai. Quero ser como criança. Acesse o coração do Pai, vai. Vai. Te amar pelo que és. Acesse o coração do Pai. Para a inocência. Vem, sentiu vontade de sair do seu lugar, sai, vem aqui na frente rapidinho, vamos acessar o coração do Pai. Vem. Em ti. Acesse o coração do Pai. Mas às vezes o coração dele está sou disponível levado hoje. Sim, Deus. A vontade de crescer. Torno-me independente. Aleluia.
permitir crer. Posso viver. Acesse o coração do Pai. Do teu amor. Acesse, Senhor. Receba vestes não limpas. Posso viver. Receba o anel. Receba sandálias. Oh, aleluia. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me. Aleluia. Oh, aleluia. Abraça-me. Levante suas mãos, cante, cante, cante. Seus braços de amor. Levante as mãos, cante, quero ser, quero ser. Quero ser tua criança. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. Aleluia. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado. Diga pra ele, diga. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente levante a mão, cante bem forte, cante para encerrar. Posso viver, diga, longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu abraço. Abraça-me. Aleluia. Aleluia. Abraça-me. Aleluia. Aleluia. Abraça-me. Com teus braços. Com teus braços de amor. Abraça-me. Aleluia. 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 Abra bem os seus braços. Abra bem os seus braços. Você que está no banco também. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu quero ser os teus braços para abraçar alguém que precisa ser abraçado pelo Senhor. Diga mais forte: Senhor meu Deus, eu quero ser os teus braços para abraçar alguém que precisa dos teus abraços. Amém. Então, antes de você voltar para o seu banco, você que está nas poltronas também, gostaria que as mulheres abraçassem as mulheres, os homens abraçassem os homens. Dê um abraço bem forte nessa pessoa. Abraça-me. Abraça-me. Abraça. Seus braços sejam os braços de Deus. Abraça-me. Com seus braços de amor.
abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor.